Glória a Deus. Mais uma vez a paz do Senhor para os irmãos que estão nos acompanhando ao vivo pelo Facebook, outros que vão nos assistir, vão assistir depois pelo YouTube, e que sejam ricamente abençoados e alcançados pela palavra nessa noite. Então, vamos aproveitar esse tempo com Deus aqui que temos nesse tempo. Eu quero falar um pouco sobre a preservação da família. A preservação da família. Como preservar a família. E a família tem sido preservada nesses dias, nesse tempo que nós estamos vivendo. Você tem lutado pela sua família, você tem preservado a sua família, você tem preservado o ministério, família. E tudo isso é importante que nós venhamos entender, né? Porque família é a ideia de Deus, né? A família é algo que Deus criou para o homem. E o meio hoje pelo qual o homem se sente acolhido e fortalecido é a família, irmãos. Acho que é muito ruim alguém que não tem família, né? Se alguém está distante dos familiares, mas no mínimo ele tem o celular, né? Tem as redes sociais para se comunicar. Mas é ruim ficar longe da família. É sempre bom estarmos em família, né? Então, eu quero falar um pouco sobre isso, porque a família sofre tanto, né, irmãos? Porque a família sofre tanto, porque as pessoas sofrem tanto no âmbito familiar, porque existem tantos homens sofrendo, porque existem tantas mulheres sofrendo, porque existem tantos filhos sofrendo com a irresponsabilidade dos pais, né? Então, por que há tantos casamentos frustrados, terminados? Por que há tanto divórcio? E aí a gente entende que é porque não é fácil a realidade de casamento, né? Todos nós sabemos que não é fácil, mas a gente precisa entender o que é o casamento, que é para a gente encarar ele de frente, né, irmãos? Para que nós venhamos encarar a questão casamento, família, de frente. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo no Evangelho segundo Lucas. No Evangelho segundo Lucas, capítulo 10. Lembraram de alguma coisa? Lucas 10. Refrescou a memória de vocês novamente aí? Quem teve aqui domingo ouviu isso aqui, né? Falei sobre Lucas 10. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Lucas 10, 27. Pregamos isso aqui domingo, tanto no culto das 16h30 como no culto das 19 horas. Para os irmãos que estão nos acompanhando aí pelas redes sociais, e só eu estou sem máscara, tá? Os irmãos estão de máscara e estão respeitando o distanciamento. Não sei quando você vai estar ouvindo essa mensagem, assistindo essa mensagem, mas é bom explicar esse detalhe para você que está nos assistindo. Então, Deus ele definiu os 10 mandamentos, ele resumiu os 10 mandamentos em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Esse versículo 27, isso que Jesus falou, ele vai em cheio na questão família. Por incrível que pareça, tá? Por quê? Porque o nosso próximo é o nosso cônjuge,
é o seu marido, a sua esposa, é o seu próximo. Assim como é aquele que você não conhece, é aquela pessoa que você não conhece, que você viu hoje, que você teve contato hoje, como é aquela pessoa que te causou um mal um dia, né? Essa pessoa, ou seja, qualquer pessoa é o teu próximo. Por que teu próximo? Porque é o próximo, é o outro, né? É o teu próximo. E nós precisamos ter cuidado, porque muitas das vezes, nós sempre temos que falar isso. Nós às vezes cuidamos os de fora melhor do que os de dentro de casa, do que os da família, não é verdade? Às vezes você trata os de fora melhor do que os da família. Trata os filhos dos outros melhor do que os seus filhos. Trata a sua esposa, né, melhor, trata as mulheres lá fora melhor do que a esposa. Trata o esposo, trata os homens, né? Seja em qualquer lugar que você tenha contato com outras pessoas, né? Você trata melhor do que os dentro de casa. Eu já vi muito isso, já ouvi muito isso. Tá? E a gente precisa entender, irmãos, que o nosso primeiro ministério é a nossa família. Eu costumo dizer que não adianta você fazer nada na igreja se você não está bem com a sua família. Se você não está bem com a sua família, você não vai estar bem no trabalho, você não vai estar bem na faculdade, você vai trabalhar angustiado, você vai trabalhar talvez revoltado, triste, amargurado, porque não está bem em casa. Irmãos, mulher que não é amada em casa, ela é revoltada no trabalho, na faculdade, fora de casa. Ela é revoltada, viu? Maridos. Assim como o marido que não é amado dentro de casa, que não é cuidado, ele também é revoltado. Tá? Ele também é revoltado. Os homens sabem do que eu estou falando. Os homens falam. Normalmente, quando você vê um homem nervoso na rua, normalmente as pessoas soltam algumas piadas. Né? Eu não vou nem entrar em detalhe aqui, que os homens sabem do que eu estou falando. Você ouve algumas piadas. Alguém ligando o nervosismo dele, a grosseria dele, com o casamento dele, com a esposa. E é uma realidade. Muita gente, tá, irmãos? Tem pessoas que não. Tem pessoas que elas não misturam as coisas. Tem pessoas que têm problema no trabalho que a família não sabe. E ele não deixa à vista. Ele não deixa ninguém perceber em casa que ele está com problema no trabalho. Assim também como tem pessoas que estão com problema em casa e não deixa ninguém perceber o problema, seja na faculdade, ou seja no trabalho, ou seja fora de casa. Isso precisa ser, a pessoa precisa ser bem estruturada, bastante estruturada. Porque quando a gente chega em alguns locais, que a gente começa a conversar com uma pessoa que nós nunca vimos ela na vida, sabe o que acontece? Ela começa a contar a vida dela toda. Ela fala como é que estão os filhos, como é que está o marido, como é que está o financeiro, como é que estão os problemas. Ela começa, ela ou ele, os homens são mais trancados, mas as mulheres falam mesmo. Tá? As mulheres são mais tendentes a soltar. Tá? E eu vou falar assim de 3 pontos rapidinho, tá? Lidando com as dificuldades. Deixa eu voltar para o versículo 27, né? Antes de ir para o primeiro ponto. Por que Jesus fala amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo a ti mesmo? Porque amar a Deus, irmãos, é prioridade na família. A família precisa ser temente a Deus, como diz o Salmo 128 e o Salmo 1. O homem, ele precisa temer a Deus. Ele, como sacerdote da família, ele precisa ser temente a Deus.
Ele precisa mostrar Deus para a família. Ele precisa ser referência para a família. Estou falando do homem, o sacerdote, tá? Só que tem diferenças, irmãos. No casamento precisa encarar as diferenças. Por exemplo, você que tem 2 filhos, o seu filho, um é diferente do outro, né? Um é diferente do outro. E muitas das vezes totalmente, o temperamento é diferente, o comportamento é diferente, e às vezes não é nem tão velho um do outro, né? Às vezes a idade aproximadas, mas eles são muito diferentes, e muitas das vezes os pais eles não sabem lidar com isso, faz comparações, né? Fica comparando, né? Olha para fulano, como é que fulano se comporta, olha, e compara com primos, e compara com o vizinho, olha para fulano, e então, às vezes o filho, ele não estudou, né? Vamos dizer que ele só fez o segundo grau, só concluiu o 2º grau, e aí chega o pai, a mãe, tá vendo? O filho de fulano aí, o vizinho, está na faculdade, se formou, bom emprego, ganhando bem e tal, e aí fica jogando na cara, isso, né? Jogando na cara do filho. E isso causa inveja. Dependendo da mentalidade do filho, ele sente inveja, né? Ah, tá vendo o filho de fulana, o filho de fulano, né? Trabalhou, já tem a sua moto, já tem o seu carro, já tem a sua casa, e você está aí, né? Então você está aí, olha, fulano já tem a sua casa, você está aí morando de aluguel até hoje, vai morrer pagando aluguel. Isso é pai e mãe que não está sabendo lidar com as diferenças dos filhos, né? Então, um filho é mais inteligente que o outro. Isso acontece, irmãos. Tem filho que nem todos os filhos, eles são inteligentes. São todos inteligentes. Nem todos. Você tem 2, 3 filhos, eles não são todos iguais à inteligência. Tem um que é bom de matemática, tem outro que é bom de português, né? Aí você não pode cobrar. Ah, mas fulano é bom em matemática, você tem que ser bom também. Não. Tá? Marido e mulher, existe muito isso também, marido e mulher. Tem mulher que eu costumo dizer, né? Eu costumo falar que lá em casa, por exemplo, a pastora é 10.000 vezes mais inteligente que eu, né? A pastora, ela tem raciocínio rápido, eu tenho raciocínio lento, né? Eu paro para pensar, eu analiso para falar, né? Eu paro para pensar e paro para analisar o que eu vou falar. Pastora não. Pastora é rápido, tá? Então ela é mais rápida, ela percebe, entende mais rápido, né? A pastora entende bem mais rápido que eu. E eu costumo sempre falar isso. E dou glória a Deus. É por isso que eu a escolhi para ser minha esposa. Porque é mais inteligente que eu. Não é, irmãos? Que é mais inteligente que eu, que é mais, né, ágil que eu, mais ativa que eu. Eu deixo para amanhã. Ela não, é hoje. É agora. Né? Então, glória a Deus por isso. E na família tem que ser assim. Se o esposo entre aspas, lento, porque lento virou né? A mulher tem que ser, né? Cuidado com a questão de querer tomar o lugar do marido. Não pode. Tá? Cada um tem o seu lugar, esposo e esposa. Cada um tem o seu lugar. Também não pode abrir essa brecha do marido tomar o lugar da esposa, a esposa tomar o lugar do marido. Aí entra Jezabel e Acabe, né, irmãos? Espírito de Jezabel e espírito de Acabe. Então também não pode.
Tá? Então, as dificuldades. Aí eu vou citar 2 exemplos aqui de filhos, por exemplo, que a Bíblia fala. De pais que tiveram problema com seus filhos. Um certo problema, né? O problema ou dificuldade. Como antigamente os pais tinham muitos filhos, né, irmãos? E aí, eles tiveram dificuldade. E o primeiro caso é muito conhecido na Bíblia, que está lá no livro de Gênesis, Bereshit 37, que é a história de José. Né? História de José. Gênesis 37. A Bíblia nos mostra, irmãos, que José era o filho mais novo. E a Bíblia nos fala que ele era o preferido ele era o preferido de Jacó, irmãos. E nós não podemos ter filho preferido, tá? Ah, fulano é inteligente, é o meu filho preferido, predileto. Mas o outro é burro? Não pode. É brecha. Abre brecha para Satanás entrar, tá? E aqui nos fala, irmãos, que vamos ler o versículo 1 e 2. Jacó morava como estrangeiro na terra do seu pai, assim como nós, né? Na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. José, tendo a idade de 300 anos, estava com seus irmãos, de 13 anos, né, irmãos? Que 300. Apacentando o rebanho, 17 anos, né, irmãos? Eu falei 13. A idade de 13 anos. Falei 300, né? Então ele estava com seus irmãos apacentando o rebanho. Sendo ainda bem jovem, né? E andava com os filhos de Bila. Eram os jovens que aprontavam, né, irmãos? Qual é o jovem de 16 hoje, irmão? 15, 16 anos que não apronta, né? Que não faz arte, né? Eu estava conversando essa semana em família, e mostrando alguns vídeos, né? E aí eu falei, olha, o pessoal montando em animal, né? Bravo. Amansando aqueles animais aí, vocês aí que nasceram na roça, devem saber o que é isso, né, Marivaldo? Mateus deve estar nessa vibe aí, né? E aí, eu falando, ele falou, tal, isso aí é complicado. Aí eu falei de mim, né? Eu falei, olha, vocês não faz ideia quem eu era na minha infância, na minha adolescência. Né? E na roça a gente aprontava, e eu gostava assim de fazer algumas artes, né, com animais, né, correr de animais e fazer algumas coisas que não deveria, sabe, irmãos, com os animais. Corrida, aquela questão toda, botar corrida tudo escondido do meu pai, né? Marcava corrida escondido, né, com os colegas, né, apostando alguma coisa. E eu lembro que uma certa vez eu estava indo com um rebanho do meu pai, montado em um jumento, irmãos. Em um jumento que tem uma raça, eu esqueci o nome dessa raça, é um jumento maior do que o normal, pega, né? O jumento, isso aí, a raça pega. Lá eu conhecia por outro nome, que eu nem lembro mais. Tem um outro nome. Esse nome é científico, mas eu tenho outro nome que eu já esqueci. E eu estava indo com o rebanho do meu pai e montado nesse jumento. E aí eu encontrei um outro rebanho, com um colega, mas era um colega que era assim, uma semana a gente estava de boa, mas uma semana a gente estava brigado.
sabe? E assim, outra semana a gente estava de boa, na outra semana estava brigado. Era assim, era terrível. Era amigo e inimigo ao mesmo tempo. E aí vai passando ele com o rebanho, né, do pai também, por mim. Ele já tinha dado água aos animais, a gente dava água em um riacho, em um rio, né? E quando o gado, irmãos, do outro foi passando por mim, eu puxei o pelo do lombo, né, do jumento que eu estava montado. Irmãos, para quê? Esse jumento, ele era muito bravo, né? Ele era muito... E ele avançou na barriga de uma vaca, assim por baixo, irmãos, e garrou. Cadê desse jumento querer soltar essa vaca? E essa vaca berrava e pulava e berrava e o colega que naquela semana era inimigo, estava com o olho desse tamanho olhando para mim. E eu morrendo de medo, eu falei, meu Deus, vai matar a vaca. E na virilha, né, é fácil de matar o animal se ele for ferido na virilha. Que deve ser outro nome, né? Eu falei virilha para que os irmãos entendam. Eu sei que depois de um tempo, irmãos, esse jumento agarrado na barriga dessa vaca, esse jumento soltou. Mas quase arranca o pedaço. Isso é uma das artes que eu poderia citar aqui outras, irmãos, que eu aprontava, né, nessa fase aí, na minha adolescência. Mas graças a Deus que foi uma fase rápida, porque eu me converti com 13, 14 anos ali. 14, 15 anos eu me converti e aí pronto. Aí eu já parei de fazer essas coisas, né, de aprontar assim. Tá? Então, adolescente, ele apronta mesmo. É contado de dedo o adolescente que não apronta, né? Contado. E aí José, ele andava com os filhos de Bila, irmãos, e com os filhos de Zipra, que eram outras mulheres do seu pai, né? De seu pai. E José trazia más notícias a respeito dos seus irmãos, né? Então assim, ele era amigo, sabe, irmãos? Ele aprontava com os seus irmãos, mas ele trazia fofoca, né, para o seu pai. Era o filho preferido. Mas o que é, irmãos, que diferenciava José dos seus irmãos? Quem pode me dizer? O que diferenciava José dos seus irmãos? O chamado de Deus na vida dele. O propósito de Deus na vida dele. Isso diferenciava José dos seus irmãos. E o seu pai, ele não via isso. Isso pode ser um problema muito sério, como foi na vida de José. É claro, irmãos, que Deus permitiu que José passasse por tudo aquilo. Mas nós precisamos entender que existem algumas situações que nós, como pais, enfrentamos, que é semelhante. Porque vocês aí que têm 2 filhos, né, tem situações que vocês precisam saber, que não pode dar umas palmadas, né? Olha a lei da palmada, né? Já explicamos outras vezes aqui sobre essa lei da palmada. A lei da palmada é para proibir os pais de espancarem os filhos, né? Então, mas se você quer disciplinar, os 2 aprontaram, os 2 erraram, o seu não, né? O filho preferido e o filho que não é preferido, os 2 aprontaram. A tendência é o pai punir quem, irmãos? Punir o filho que não é preferido, o preferido. Só que nós, como pais, primeiro não podemos ter filho predileto. Todos têm que ser prediletos. Todos têm que ser especiais. Todos. Se tem 10 filhos, todos têm que ser especiais, né? Então, tem pais que tem 2, 3 filhos, se compra presente para um, tem que comprar para todos.
Se não comprar para um, não compra para ninguém. Corretíssimo. Tá? Corretíssimo. Então, quando você faz a separação, a divisão, acontece o que aconteceu com Jacó, irmãos. Versículo 3, Israel amava mais a José do que a todos os seus filhos, irmãos. Porque ele era o filho de quê? Da sua velhice. E ele lhe fez uma túnica longa. Ou seja, ele era o filho caçula, irmãos. Todos vocês aqui já foram caçula, né? Chamado o último filho. Todos vocês já foram. Mas alguém veio e tomou lugar. Eu vivia empolgado, né? Mas aí veio Patrícia. Aí Patrícia ficou toda empolgada. Aí veio Laís. Pronto. Laís é a filha caçula. Então, a gente precisa ter, porque isso faz parte do nosso dia a dia. Vocês aí que têm mais de que 2 filhos, isso faz parte do teu dia a dia, do nosso dia a dia. Tá? É algo que você não vê de ano em ano, uma vez na vida, não. Você que tem mais de que um filho, você vê isso todo dia e toda hora. Tá? Todo dia e toda hora. E você tem que saber lidar com isso. Isso é criação de filhos. Mas é o quê? Diferenças no casamento. Eu falei da esposa, do esposo. Os dois são diferentes, mas não aceitam. O homem não aceita que ele é menos inteligente que a esposa. Ele não aceita isso. Ou vice-versa. E tem que ser real, irmãos. Tem que ser realista. Se você vê isso, você tem que entender isso. Claro que isso também não pode ser usado para escravizar o outro. Tá? Isso não deve ser usado para humilhar o outro. Isso deve ser usado para a honra e glória do nome do Senhor e o fortalecimento do casamento, da família. Tá? Então José, ele amava mais o filho mais novo, irmãos, do que os outros. E os outros começaram a se revoltar com isso. Os outros começaram a ficar com raiva. Falaram, vamos matar esse rapaz, esse sujeito. O irmão, sabe o que a ira pode fazer? Tá? Então, vamos lá. Lidando com as diferenças. Nós vamos lidar o tempo todo. Dentro da família, tem que aprender a lidar com as diferenças. Um é diferente do outro. Esposa é diferente da esposa. Os filhos é diferente dos irmãos, um do outro, tá? Dos parentes. Não faz comparação com o vizinho, com o parente, não faça. Mulher que compara, olha para o marido de fulana como é que é, olha para a esposa de fulano como é que é. Não faz esse tipo de comparação. Isso é problema. Trabalha com a realidade dos teus filhos. Trabalha com a realidade do casamento, da família. Marido, trabalha com a realidade da tua esposa. Esposa, trabalha com a realidade do teu esposo. Tem coisa que vai mudar. Depois de uma conversa, depois de um bate-papo, vai mudar. Ele vai mudar, ela vai mudar. Mas tem coisa que não vai mudar. Vai ser pro resto da vida assim. Ok? Então, os irmãos, versículo 4. Os seus irmãos viram que o seu pai o amava mais. Eles viam isso, irmãos. Amavam ele mais do que a todos eles. Por isso, odiavam e não podiam falar-lhe pacificamente. Ou seja, só falava com ele brigando, né? Só falava com ele com grosseria, com ignorância. Você não gosta do seu irmão. Se não gosta do seu irmão é porque os pais deram alguma brecha. Vamos adiantar, vamos correr. Davi, né? É outro exemplo, né? Que os irmãos também não sabiam lidar com o diferencial de Davi, que era o seu chamado. Vocês viram o que foi que o pai de Jessé, o que o pai de Davi fez? O que foi que Jessé fez? Jessé, o profeta Samuel foi lá para ungir o rei e falou, olha, o rei de Israel é um dos teus filhos. Que coisa boa. O rei de Israel é um dos teus filhos. Junta todos eles, vamos fazer um banquete,
uma festa, que Deus vai escolher o rei de Israel entre os teus filhos. Aí foi o que ele fez? Deixou o caçula, o mais novo, no campo. Era o empregado dele. A gente sabe que tem mãe que usa os filhos como empregado. Isso é um problema também, viu, irmãos? Filho não pode ser usado como empregado. Filho tem que saber as responsabilidades como filho. Mães que botam os filhos para... Mães que não gostam de lavar prato, que botam os filhos para lavar prato. Mães que não gostam de limpar a casa, os filhos é que sofrem, coitados, para limpar a casa. Então, e outras coisas. Não pode, irmãos. Mãe não pode fugir da responsabilidade. Pai, a mesma coisa. Os pais também não podem fugir das responsabilidades. Quando isso acontece, o diabo entra. Tá? Então a Bíblia fala, né, que os filhos, os irmãos de José, os irmãos de Davi, eles não iam muito com a cara de Davi. Principalmente depois que ele foi ungido rei. O tempo não dá para a gente falar muito, né? Muito mais sobre isso. Mas vamos rapidinho lá no capítulo 17 do primeiro livro do profeta Samuel. Vamos ver o momento em que Davi ele foi levar, irmãos, um lanche para os seus irmãos. Ele foi levar um lanche para os seus irmãos. E, chegando lá, os seus irmãos não gostaram. Capítulo 17, versículo 21. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 17, versículo 21. E os israelitas e os filisteus se colocavam em ordem de batalha, fileira contra fileira. Davi deixou a carga que trazia com o guarda da bagagem. Correu às fileiras e perguntou: como passavam os seus irmãos? Ou seja, ficou procurando os seus irmãos, né? Como é que vocês estão? Tal. Enquanto falava com eles, eis que o gigante Golias, era o seu nome, o filisteu de Gate, subiu das fileiras dos filisteus e começou a falar como antes. E Davi ouviu isto. E todos os filhos de Israel, vendo aquele homem, fizeram o quê, irmãos? Fugiram dele. E tremiam muito. Tremiam, tudo, né? Tudo junto, muito. E os homens de Israel diziam: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para zombar de Israel. Quem o vencer, o rei enriquecerá este e lhe dará sua filha, e a casa do seu pai. Ele a fará livre em Israel. Então Davi disse aos homens que estavam perto dele: o que se fará ao homem que vencer este filisteu e tirar a desonra de sobre Israel? Pois quem é este filisteu incircunciso para zombar do exército do Deus vivo? Você pode ver que em nenhum momento aqui, Davi se exaltou, pessoal. Em nenhum momento. Davi chegou com a humildade que ele estava, até porque Davi era humilde. Davi era uma pessoa muito humilde. E ele só perguntou: qual é o prêmio que a pessoa que vencer esse gigante recebe? Os irmãos ouviram isso e eles não gostaram. E com certeza eles conheciam muito bem o irmão deles. Eles sabiam muito bem qual era o potencial que Davi tinha.
Quando Eliabe, versículo 28, quando Eliabe, seu irmão mais velho, o ouviu falar falar com aqueles homens, a sua ira se inflamou contra Davi, e ele lhe disse: por que desceste aqui, e sob cujo cuidado deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Eu conheço a tua presunção, ou a tua intenção, ou má intenção, né? A maldade do teu coração, pois desceste apenas para ver a batalha, né? Então, imagine como eles trataram Davi. Imagine como eles trataram Davi. E aí você já conhece toda a história. Eles não receberam Davi muito bem. Deixa eu sair um pouco de frente da câmera aqui. Eles trataram Davi muito mal, né? Eles trataram Davi muito mal. Por quê? Porque eles sabiam que sobre Davi tinha uma unção de rei. E eles ficaram com inveja, sem dúvida. O próprio pai não escolheu Davi para ser o rei, para a reunião da escolha, mas era o escolhido. Então, tem que saber lidar com as diferenças no meio da família. Tá? Vamos adiantando. Outro ponto é o perdão, irmãos. Perdão. Repete comigo. Perdão. Perdão. Perdão é algo muito sério. A palavra do Senhor nos diz no Pai Nosso, quando Jesus estava ensinando os seus discípulos a orar, né? Ele falou: olha, quando vocês estiverem orando, vocês falem assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu reino, venha a nós, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, é isso? Pão nosso cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem tem nos ofendido. Muitas das vezes as pessoas querem o perdão, mas não dão, não liberam o perdão. Abre a tua Bíblia comigo no Evangelho segundo Marcos, no Evangelho segundo Marcos, capítulo 11, no versículo 24 e versículo 25. Diz assim, todos encontraram? Por isso vos digo que tudo o que pedirdes em oração, crendo que recebeste, será vosso. E quando estiverdes orando, se tiverdes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Vocês entenderam que tem uma ligação do que você pede, com a tua vida com o próximo, com o perdão? Ou seja, no casamento, eu tenho falado sempre sobre isso aqui. A Bíblia nos fala, nos deixa claro, que se o casal estão brigados, Deus não responde a oração. Onde é que diz isso, pastor? Pedro, vamos lá? Tem que mostrar, né, irmãos? Temos que ler. Pedro, pertinho de Apocalipse, né? Primeiro livro, né? Primeira carta de Pedro, capítulo 3, irmãos. Versículo 1.
Vamos ler o versículo 7. Primeiro livro de Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Do mesmo modo, vós, marido, vivai a vida com elas com entendimento, honrando-as como a parte da constituição mais delicada e coerdeira da graça da vida, para que as vossas não fiquem sem respostas. Vai depender da tua versão aí. Nós sempre falamos sobre isso. Às vezes o casal ele não está bem. É o dia da ceia, o dia de cear. Domingo, né, irmãos? Domingo vamos estar ceando. E aí o homem, ele chega na igreja, eu vou cear, estou bem. Glória a Deus. E ele vai e participa, né? Mas a mulher não participa da ceia. Aí você já percebe que tem alguma coisa errada. Porque, irmãos, nós sempre ensinamos, tá? Que a vida, o relacionamento do casal precisa estar bem, irmãos, para estar bem com Deus. Senão eles vão ter problema. Vai ter problema sério. Tá? Então tem que pedir perdão, tem que se humilhar. Olha, fulano, me perdoa, né? Te peço perdão por isso, isso e isso. Tem que ser humilde, né, irmão? Eu sempre falo aqui, quantas vezes, irmãos, quantas vezes eu já passei por isso aqui. Chegamos aqui para ministrar o louvor, eu e a pastora, e aí por alguma situação que eu percebo que ela não ficou bem por algo que eu falei ou algo que eu fiz, e a gente já está ali orando, irmãos, ou por aqui em alguma sala orando aí, já se preparando para subir para ministrar o louvor. Eu não subo, irmão, a gente não sobe sem consertar, de maneira alguma. Tá? E nem prego também, irmãos, nem prego nem ministro louvor, se eu não estiver bem com ela. Se tiver alguma coisa no ar assim, olha, me perdoa, falei o que não deveria, ou falei como não falei como deveria, me perdoa. E isso não deve partir só porque eu tenho que estar no altar, né? Eu vou ter que ministrar daqui a pouco, então eu vou ter que pedir perdão. Não é apenas por isso, a gente tem que ter a iniciativa, coração livre para isso, tá? Então, perdão, precisamos pedir perdão. Lá na carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 13, vou ler rápido que o nosso tempo já está esgotando, diz assim, capítulo 3, carta aos Colossenses, 3:15, ou 3:13, suportando-vos uns aos outros, perdoando uns aos outros, se alguém tiver queixa contra o outro, da maneira como Cristo vos perdoou, fazei também assim. Então, não adianta querermos perdão de Deus, irmão, se a gente não perdoa as pessoas, tá? Isso é hipocrisia, né? Tem pessoas que gostam de ser perdoadas, mas não pedem perdão, não se humilham. Já viram a parábola que fala a história do chefe, né? Vou contar especificando para vocês lembrarem da história, do fazendeiro que tinha um funcionário que devia muito, e ele falou, olha, vou te jogar na cadeia, né, vou vender os teus filhos até você me pagar o que você deve. Ele se humilhou e falou, Senhor, não faça isso comigo, né? Não faça isso comigo, eu vou te pagar. E o seu patrão foi e perdoou a dívida. Mas ele deu uma saidinha e encontrou, né? Vamos dizer que ele era o gerente. Ele deu uma saidinha e encontrou um outro funcionário que também devia para ele. Aí o que foi que ele fez? Você agora vai me pagar tudo que você me deve. Tá? Nem que eu venda os teus filhos, nem que eu bote você na cadeia, nem que você trabalhe para o resto da vida, mas você vai me pagar o que você deve. E aí aquele servo também clamou pela misericórdia, né? Para que ele tivesse misericórdia dele, da família dele, e ele não teve. Então é o quê? Pessoas hipócritas, pessoas que querem o bem, receber o bem, mas não fazem o bem.
tá? E o outro ponto é fugir dos problemas. As pessoas gostam muito de fugir do problema. Tem um problema para resolver e não resolve. Foge do problema, tá? Isso é um problema. E eu estava dando uma olhada na história de Ruth, né? Com a sua sogra e a sua outra colega. Enquanto Noemi tinha o marido e os 2 filhos casados com elas duas, que era Ruth e a outra que eu esqueci o nome agora. Está lá no livro de Ruth, tá? Capítulo 1, versículo 8, versículo 14. Então, enquanto elas tinham os maridos e o sogro, estava tudo bem. Mas aí morreu o sogro e morreram os 2 maridos. E aí o que aconteceu, irmãos? A sogra chegou para elas duas. Molha as pregas vocal. A sogra chegou para elas duas e falou: olha, meninas, é o seguinte, eu não tenho mais marido, vocês também não têm mais, então volta para a família de vocês. Aí o que aconteceu? Não custa nada eu abrir lá, né, irmãos? Porque eu esqueci o nome da mulher, da outra colega de Ruth. E aí, ela falou: olha, vocês duas são solteiras, vão embora. Vão embora. E começa no versículo 8, né? Vocês podem ir embora. Mas a Bíblia diz, é órfã, né, irmãos? Órfã. Versículo 14. E aí, elas se levantaram, irmãos, ou levantaram a voz e fizeram o quê? Choraram. Órfã beijou a sua sogra, mas Ruth se apegou, né, a ela. Ou seja, Ruth não abandonou a sua sogra. Ruth não abandonou a sua sogra. Só que Orfa, foi embora. Então, momento de dificuldade, a gente também precisa entender que se é um amigo, ele não pode ser abandonado. Se é filho, também não pode ser abandonado. A gente vê muito problema de vício, problema de traição, tá? Problema de saúde. Não está nem aí. Quantos homens abandonam a esposa, quantas esposas abandonam os maridos e vai embora só por causa de um problema de saúde, só por causa de um problema, de uma dificuldade. Porque casou e achava que nunca ia ter um problema, nunca ia enfrentar um problema, uma dificuldade. E quando nós casamos, nós casamos com o quê, irmãos? Com a mulher ou com o marido, casamos também com a família. E a gente tem que entender isso. E família tem problema, irmãos. Se você pegar uma família problemática, porque existe, meu Deus do céu. Isso é normal, irmãos, acontecer. Tá? Então, não fuja dos problemas. Você não pode fugir dos problemas. Vai ter problema e você tem que ser maduro para resolver os problemas, as dificuldades. Ok? Essa é a palavra que eu deixo para você nessa noite. Que Deus te abençoe poderosamente. Não só hoje, mas sempre.